e quarta. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e vou ficar com vocês na edição do Fora da Curva de hoje, que é transmitido do Skype direto para a rádio. Você pode entrar com perguntas e comentários pelo nosso Twitter, @progforadacurva, @progforadacurva. E o Fora da Curva de hoje vai discutir, afinal, quem controla a internet no Brasil? Uma pesquisa do Datafolha divulgada na última semana aponta que 60% dos entrevistados acham que fake news podem influenciar muito os resultados das eleições de outubro. Outros 22% acreditam que as notícias falsas vão impactar pouco. 15% dizem que não vão interferir e 3% não souberam responder se as fake news, se a desordem informativa pode impactar nas eleições agora de 2022. E aí, ao mesmo tempo, tramita na Câmara Federal o projeto de lei 2630, conhecido como PL das fake news. Em um ano eleitoral, a gente quer saber, afinal, quem controla a internet no Brasil, e a gente recebe hoje e agradece muito a participação da presidenta do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, IPREC, Raquel Saraiva. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, Ana. Bom dia a todas e todos. Estamos aqui para discutir esse tema desafiante com vocês. E a gente também recebe e agradece muito a mestre em Ciências da Comunicação, ativista pelo direito à comunicação, professora convidada do curso Mídia, Política e Sociedade da FESP de São Paulo e membro do grupo de pesquisa Violência em Tempos Sombrios, do NEV USP, Ana Mielke. Obrigada, Ana, por estar conosco. Oi, Ana, prazer enorme estar aqui no Fora da Curva de novo, mais uma vez com você. Queria cumprimentar você, a equipe, Catarina, as pessoas que estão aí fazendo o Twitter, cumprimentar também a querida Raquel Saraiva, do IPREC, que é também da Coalizão Direitos na Rede, que tem acompanhado bem de perto nessa tramitação aí do PL 2630. E é isso, estamos aqui para complementar aí e compartilhar nossos conhecimentos e nossos debates em torno desse tema que não é simples, né? É muito complexo. Vamos embora. Então, Raquel, quem controla a internet no Brasil? Essa pergunta é difícil, né? De ser respondida. Mas, assim, a gente tem um cenário hoje em que a gente tem uma regulação específica para a internet no Brasil, que é o Marco Civil da Internet, foi aprovado em 2014, que ele nos dá já alguma segurança, né, nas nossas relações, nas relações que a gente trava pela internet. E agora a gente tem sido desafiado, mais uma vez, a discutir essa regulação de plataformas na internet, por conta desse fenômeno que vem se alastrando, né, já faz um tempo, que é a disseminação de desinformação, e que vem ameaçando até direitos e a própria democracia, né? Então, a gente se vê nesse agora, o novo desafio de promover essa nova regulação, de tentar de discutir esse tema que não tem consenso entre ninguém, assim, não tem consenso entre acadêmicos, não tem consenso entre reguladores, não tem consenso entre ativistas, e a gente precisa justamente chegar com uma resposta para isso, para que a resposta dessa pergunta, quem controla a internet no Brasil, não seja uma resposta mais difícil, assim, no sentido de ameaçar direitos, no sentido de ameaçar a própria democracia, como a gente já tem visto. Então, assim, eu acho que eu tenho mais questionamentos do que respostas para essa pergunta de quem controla a internet no Brasil. Porque, né, acho que a divisão das forças, ela tem sido... tem mudado um pouquinho nos últimos anos, assim, para esse controle, né? E aí, Ana Mielke, você concorda com Raquel ou você tem outra posição sobre quem controla a internet no Brasil? Não, concordo muito com a Raquel, mas atrás aí
para a gente começar explicando para os ouvintes, ou tentando explicar para os ouvintes aqui do programa Fora da Curva, do que a gente está falando quando a gente faz essa pergunta: quem controla a internet no Brasil? Porque, para quem é estudioso, né, da internet, os autores hoje, eles trabalham, né, com um conceito de camadas, né? Então, a internet seria aí formada por algumas camadas. Alguns autores falam em 6 camadas, alguns autores falam em 7 camadas. Eu acho que hoje as 7 camadas está mais consolidada aí, entre os militantes, no meio acadêmico que discute isso. Para tentar resumir bastante, assim, ferindo inclusive aí, né, os conceitos mais acadêmicos, mas para poder até traduzir um pouco isso para os ouvintes que estão aqui hoje, eu vou resumir essas camadas em 3. A camada de infraestrutura, ou a camada física, que é por onde passam os dados que chegam para a gente, passam as conexões que nós fazemos com os computadores, com as antenas. Essa camada física, ela pode ser desde cabos de internet, cabeamentos. Então, quando a empresa de comunicação, não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas quando a empresa de comunicação liga para você que é o usuário e fala assim, vou colocar fibra ótica aí. Então, essa é a camada física, né, por onde os dados vão ser transmitidos, por onde os dados vão ser transportados. Quem opera isso no Brasil são as empresas de telefonia e de internet. A gente tem aí umas 4 ou 5 no Brasil hegemônicas hoje na distribuição, né, do cabo, ou então da conexão por ar, né, que seria por ondas, né, então, por conexão por satélite, a gente pode ter também, embora no Brasil a gente ainda esteja muito indo na conexão por satélite para o usuário final. Então, essa seria a camada física, né, a camada aí de infraestrutura. Depois você tem uma camada, que eu vou resumi-la em camada lógica, mas ela é subdividida em várias outras camadas. Mas nessa camada lógica, digamos assim, que é onde está a programação, né, onde estão os dados que circulam, os dados brutos, né, onde estão os protocolos de transmissão, que a gente chama de TCP, UDP, onde também está a lógica empresarial, como que cada empresa, né, utiliza ali o seu modelo de negócio para poder distribuir essas informações, esses conteúdos. E uma terceira camada, estou simplificar bem, que seria a camada de aplicação, ou essa que a gente chama de interface, essa que a gente vê. Então, a gente está falando aqui pela última camada, pela camada de interface com o usuário, que é essa onde a gente digita, onde a gente entra em site, onde a gente conversa. E quando a gente está falando desse... Então, eu acho que está travando um pouco, né, a conexão da Ana. Desse PL 2630, a gente está falando principalmente dessas 2 últimas camadas, que são Ana, a de lógica... A conexão está travando um pouco. Eita. Tu pode voltar um pouquinho para explicar a terceira camada? Isso, a terceira camada, que seria essa aplicação de interface, que é onde a gente está aqui agora, né, onde a gente se reconhece com o dispositivo, né, onde a gente digita. Eita, travou novamente, ó. Travou novamente. Raquel, tu queres emendar enquanto ela chega? Explicando. Posso... Quando a gente está falando... É porque estava travando. Volta de novo, Ana. Gente, mas aqui, será? Espera aí. Vamos lá. Onde que vocês ouviram? A gente, como tem, precisa da terceira camada, porque deve ter gente que não conseguiu ouvir tudo. Tá. A terceira camada seria essa camada das aplicações, ou da interface entre o usuário e a rede, né? Então, quando a gente fala de aplicativos, né, de mensageiros, quando a gente fala de Facebook, aqui no Skype, que é por onde a gente está se vendo e se comunicando, a gente está... Está travando novamente com...
né? Então, Está travando novamente. certo? Volte para falar de como a gente está se vendo pelo Skype. Isso, essa seria, então, a camada de interface. Então, é um pouco sobre esta última camada, mas não só sobre ela, porque quando a gente fala de guarda de dados, por exemplo, né, no PL 2630... Eita, já está travando. Eu vou pedir para a Raquel. Ali, Está travando, Ana, desculpa. Eu vou pedir para a Raquel entrar e tu dar um jeito na conexão e a gente volta contigo, tá certo? Eu vou sair e vou voltar de novo. Tá bom. Raquel, tu pode dar continuidade, por favor? Sobre essa questão dessas interfaces e esse projeto de lei, que é de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, do Ceará, de Sergipe, aliás, foi aprovada pelo Senado em junho de 2020 e segue agora no debate da Câmara. Como o texto sofreu muitas alterações, ele vai precisar voltar para o Senado após a apreciação dos deputados. E a gente entende que o texto cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, com normas para uso de redes sociais, aplicativos, serviços de mensagem como WhatsApp e Telegram. Como tu está analisando esse projeto de lei, conhecido como o PL das Fake News, Raquel? Ana, esse projeto ele tem alguns desafios assim, né, que a gente vem enfrentando desde o início da tramitação dele. Ele começou a tramitar, como você falou, no Senado, de autoria do senador Alessandro Vieira, lá em 2020. E aí ele foi aprovado no Senado com alguns problemas muito sérios, assim. Principalmente, acho que um dispositivo que era o antigo artigo 10, que falava sobre rastreabilidade, né, que impunha as plataformas aos serviços de mensageria como WhatsApp e Telegram, como você mencionou, a obrigação de fazer um rastreamento de todas as mensagens que a gente enviasse no aplicativo, né? O que seria uma invasão de privacidade e um risco também à liberdade de expressão enorme. E aí esse projeto ele passou muito rápido no Senado, assim, a gente mal teve tempo de discutir plenamente, né, os termos desse projeto. E aí ele foi para a Câmara, e quando foi para a Câmara ele deu uma acalmada assim, no processo, uma estabilizada, e a gente conseguiu discutir um pouco melhor, né? Teve duas rodadas de audiências públicas de discussão na Câmara dos Deputados, uma no ano passado, uma em 2020 ainda e outra no ano passado, que a gente conseguiu incidir um pouco melhor nesse processo e participar das audiências públicas e colocar as nossas posições, né, enquanto academia, enquanto sociedade civil. E aí, enfim, agora o projeto, como você falou, ele trata da lei de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, né? Porque ele fala um pouco desses três temas, digamos assim. E aí a gente, enfim, a gente tem como perspectiva que a parte da transparência é uma parte muito importante e ela está sendo bem tratada no projeto, embora tenha sido um pouco desidratada até por influência das próprias plataformas. Então, da mesma forma que a gente participa do debate, né, a gente enquanto sociedade civil, ativista, os acadêmicos, as próprias empresas também participam disso, afinal de contas, há uma regulação que está direcionada a elas. Então, a gente, por influência das empresas, até esses dispositivos de transparência, eles foram muito reduzidos, mas eles continuam lá e são um ponto importante que a gente precisa defender, porque a gente precisa que essas plataformas elas tenham o máximo de transparência possível nas suas atuações. Então, o que é que significa isso? Significa divulgar dados, por exemplo, sobre a quantidade de usuários brasileiros de cada plataforma, que elas não divulgam.
Então, para que a gente possa ter segurança, para que a gente possa ter... e isso eu estou falando de um aspecto somente, né? Enfim, tem 10 outros, acho que 9 ou 10 outros itens de transparência que elas precisam atender, além também dos dispositivos de devido processo, que são aquelas questões de moderação de conteúdo, que elas precisam dar uma satisfação para a gente quando elas fazem algum tipo de moderação de conteúdo, porque, né, acho que todo mundo já teve uma experiência em alguma dessas plataformas de ter um post removido, alguma coisa nesse sentido que não foi... que não teve nenhuma comunicação para você não sabe por que foi removido, quais foram os termos que foram infringidos naquele... Então, isso as plataformas vão precisar também, a partir desse projeto de lei, e se tornando lei, né, elas vão precisar prestar abrir um processo de defesa também, recurso e tal. Então, isso tudo são avanços importantíssimos, assim, que a gente não pode descartar nesse projeto. Embora tenha outros pontos um pouco preocupantes, que a gente pode falar um pouco mais depois, mas acho que é um projeto que a gente não pode descartar de jeito nenhum, porque ele traz esses avanços, sabe? Em termos de regulação dessas big techs. Ana Miel, quais são os retrocessos que ele pode apresentar? Porque tem um debate aí na internet, inclusive, não só na internet, sobre as dificuldades, né, que o projeto de lei tem apresentado. Tem críticas da Coalizão pelos Direitos na Rede, tem críticas da sociedade civil, tem críticas, inclusive, das empresas, das plataformas, né? Mas eu queria que você fizesse essa análise para a gente. A sua pergunta no final. Existem dificuldades? Eu acho que eu vou fechar minha câmera. Ok. Pode falar. Eu não entendi a sua pergunta final. Tem dificuldades em quê? Dificuldade para discussão, porque tem críticas dos empresários, tem críticas da sociedade civil, tem críticas do próprio governo, tem críticas dos usuários, enfim, tem uma polêmica aí. Tá. Tem muitas polêmicas, né? Porque, assim, como eu estava falando antes, né, a questão de que internet a gente está falando, né? A gente está falando dessa camada final aí que a gente acessa, que a gente tem as plataformas, né? E sobre regulação das plataformas, né? Imagino que a Raquel tenha falado sobre isso, eu peguei um pedaço da parte dela, porque eu caí aqui da conexão. Por que a gente precisa regular plataformas, né? Por que a gente está fazendo esse debate no Brasil há 2 anos, em termos de 5 anos, em termos de sociedade civil? Porque essas plataformas, como o Facebook, como o Instagram, como o TikTok, como o WhatsApp, elas ganharam uma relevância muito importante dentro do que a gente chama de esfera pública, mediada pelos meios de comunicação e informação. Então, essa mediação, sobre essa regulação que a gente tenta construir, produzir hoje coletivamente sobre as plataformas, é uma regulação que busca equilibrar os poderes dentro dessa esfera pública, né? Porque não dá para serem as empresas, os conglomerados, essas plataformas de mídia que articula aquilo que é impulsionado, aquilo que não é impulsionado. Não dá para todo esse controle se colocar única e exclusivamente sobre as mãos dessas plataformas privadas, porque a gente está falando exatamente disso, né, de uma esfera pública hoje onde todo o debate sobre racismo, sobre cultura, se dá em sua grande parte dentro dessas plataformas. Então, acho que é importante a gente dizer isso, né, antes aqui do programa Fora da Curva, entenderem, né, da onde que sai, né, a necessidade das plataformas aí que são parte dessa interface com os usuários. E aí, óbvio,
Eita, travou novamente a conexão de Ana Miel. Que tu pode complementar, Raquel, por favor? Eita. Posso sim. Não, então, acho que a Ana estava falando da importância que essas plataformas elas passaram a ter no debate público, né? Assim, e todas as relações que a gente vem travando ultimamente, elas são mediadas por essas plataformas, né? Então, a gente faz debates muito relevantes, muito importantes, e a gente e figuras públicas participam também desse debate mediado por essas plataformas. Então, assim, o Twitter, por exemplo, para nomear uma delas, né, é onde se dá boa parte das discussões políticas hoje no Brasil. Então, a gente não pode deixar que, por exemplo, o próprio Twitter, enquanto empresa que foi criada num contexto cultural e político completamente diferente do nosso, cujos termos de serviço e políticas de segurança, políticas de privacidade ou políticas de termos de conduta, né, dentro da plataforma não conversam ou não são criados aqui no nosso país, né? Eles são normas, são termos que são impostos pelas plataformas, e se a gente quiser participar ter uma conta nessas plataformas e participar dessa atividade, a gente precisa simplesmente cumprir. E aí a gente percebe diversas o debate sobre exatamente a atuação dessas plataformas, como no sentido de cancelamento de contas ou moderação de conteúdos de contas de uma orientação política específica, enquanto outras de uma orientação política oposta já não são tão moderadas ou não têm o seu conteúdo barrado, ou tem o seu conteúdo até amplificado, né? Então, esse é o risco que a gente vem correndo se a gente ficar nas mãos da regulação pelas próprias plataformas, né? Esse que é o medo da gente deixar que elas determinem o que é o certo dentro daquele contexto e sem haver qualquer tipo de regulação pelo Estado, como a gente está tentando fazer agora, né, através desse PL 2630. Uma questão importantíssima que aconteceu na quinta-feira, que foi o que aconteceu um debate no podcast Tecnopolítica sobre, inclusive, o PL, né, das fake news, com o professor Exato. E pesquisador Sérgio Amadeu e a nossa querida colega jornalista, a Renata Miele, e aí, que é doutoranda em Ciências da Comunicação da ECA, e ela tem estudado muito regulação, inclusive. Uhum. Eles fizeram um debate, depois eles estavam tentando divulgar esse debate e foram surpreendidos com o veto da plataforma YouTube ao vídeo crítico, né? E aí, que foi crítico ao Google. Aí, Raquel, como você percebe essa situação, né? Que no momento que a gente está tentando discutir o PL, aí tem uma plataforma que critica um vídeo que é crítico a outra plataforma. Então, aí a gente entra na participação das próprias plataformas nesse debate, né? Assim, isso aconteceu, o curioso, para não dizer outra coisa, para não usar outro adjetivo qualificador. O curioso é que isso aconteceu logo depois que as plataformas começaram campanhas, né, cada uma a seu modo e da sua forma, campanhas públicas, campanhas realmente publicitárias, que colocam o PL 2630 num lugar de retrocesso completo, né? Assim, então, a gente teve alguns anúncios por parte de algumas plataformas, inclusive Google e Facebook,
que colocavam o PL 2630 como o completo retrocesso. A internet vai acabar, a internet do jeito que a gente conhece vai acabar. Do Facebook foi mais curioso ainda, porque eles falavam da lanchonete da esquina. Então, a lanchonete da esquina vai ter um prejuízo. Quando a gente sabe que não é assim, isso se trata mais de, assim, é um modo... eles estão fazendo um certo terrorismo mesmo em relação ao projeto de lei. Havia alguns dispositivos que poderiam dificultar, por exemplo, o anúncio, o uso de dados pessoais para fazer anúncios direcionados, mesmo dentro das normas da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, com toda a segurança, atendendo à normativa legal. Mas esses dispositivos, inclusive, já caíram na última versão, então eles não existem mais. E aí elas fazem essa campanha e logo em seguida acontece esse caso do vídeo do podcast do Sérgio Amadeu, que foi barrado pelo YouTube, né? Então, Isso assim, é censura, Raquel. Eu não tenho como... enfim, a gente fica tentando procurar explicações, mas por que o YouTube não deixa subir um vídeo que é crítico à própria empresa? Qual é o problema disso? Então, enfim, pensando em todo o contexto, eu começo a acreditar que sim, tem um quê de censura mesmo nesse caso, porque, enfim, não tem outra explicação possível. Não é um conteúdo desinformativo, por exemplo. Porque, afinal de contas, eles precisam arcar com as consequências dos atos, né? Pronto, agora. As empresas precisam arcar com as consequências dos seus atos. Se vocês fizerem uma campanha que é, até certo ponto, desinformativa, porque ela exagera um tanto na qualificação do que é que o PL vai fazer, isso você vai ter que escutar uma resposta sobre isso. E eu acho que era sobre isso exatamente que Renata e o professor Sérgio Amadeu estavam falando nesse podcast que foi barrado pelo YouTube, né? Enfim, um contexto político muito complicado nesse caso aí, em relação às plataformas. A gente, nesse caso, né, que essas plataformas e até Mercado Livre, eles fizeram até uma carta conjunta com o Mercado Livre, com o Twitter, Google, Instagram, Facebook, todos, dizendo que é muito complicado esse PL, porque vai acabar mudando a internet como conhecemos hoje. As empresas defendem os seus interesses comerciais ou a liberdade de expressão? Para você. Elas defendem primeiro os seus interesses comerciais. A liberdade de expressão pode ser uma consequência disso. Mas, primeiro, a gente não pode negar, assim, elas estão em busca dos seus próprios interesses. E essas campanhas publicitárias que elas começaram a fazer, eu acho que vão muito nesse sentido, assim. E assim, outros debates que vêm, outras opiniões, né, que vêm aparecendo. Que, por exemplo, elas falam muito esses dispositivos sobre transparência das plataformas vão afetar, por exemplo, o segredo de negócio delas. E que as pessoas que conhecerem como é que, sei lá, algum sistema funciona, podem, porventura, burlar esse sistema e, consequentemente, tornar a plataforma mais difícil, né? Assim. Então, isso só esse argumento, eu acho, de segredo de negócio já dá um bom indício, no mínimo, de que elas estão, na verdade, defendendo os seus próprios interesses. Assim, acho justo até, cada um vai atuar no seu papel, mas, em hipótese nenhuma, os direitos, principalmente direitos fundamentais garantidos pela Constituição, como privacidade, como liberdade de expressão, podem se sobrepor, esses interesses não podem se sobrepor, então a gente precisa ter equilíbrio também quando for fazer o debate. Raquel, você falando sobre essa argumentação das empresas,
me vem aqui uma questão que também é fundamental, importante. As empresas não querem que seus segredos comerciais, suas questões venham à tona, mas elas são as principais usuárias do nosso rastro digital, ou seja, tudo que a gente compra, tudo que a gente acessa, essas empresas agora sabem de tudo da nossa vida digital, né? Uma vida que é tão importante, às vezes até tem pessoas que têm uma vida digital, digamos assim, a vida na internet, ela é mais intensa, do ponto de vista de compras, né, de acesso de consumo, do que a vida material, digamos assim, o vivido e o que é pela internet, sobretudo agora durante a pandemia, que tem que ter o distanciamento, etc. e tal. Agora, o que me causa estranhamento é que as empresas querem proteger suas relações, mas elas são as primeiras a usar os nossos dados para nos oferecer até coisas que a gente nem precisa e nem quer. Como é que você vê isso? Eu acho que é uma incoerência, né? Os modelos de negócio delas foram criados em cima de exploração de dados pessoais, né? E aí elas se acostumaram a ter sempre uma montanha de dados pessoais para serem tratados e serem usados da forma como elas queriam. E aí, quando a gente tem o aparecimento, né, a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, isso passa a não ser mais verdade, ou seja, que nos dá um pouco mais de segurança, né, em relação ao uso desses dados, que nos dá, eu digo nós, enquanto usuários mesmo, assim, né, usuários das plataformas. E aí elas têm que fazer toda uma adequação, mas isso não é um movimento só que aconteceu só no Brasil, né? Antes da LGPD ser aprovada aqui, a gente já teve a aprovação do Regulamento Europeu de Proteção de Dados também, que já deu a elas essas grandes obrigações de, calma lá, vocês não podem usar tantos dados assim como vocês estão acostumados e tem que adaptar o seu modelo de negócio a essa nova realidade regulatória. Primeiro aconteceu isso na Europa, que é um grande mercado, né, e que boa parte dos bancos de dados das empresas está lá na Europa também. Inclusive, agora está acontecendo uma outra discussão que essas empresas estão querendo sair da Europa por conta dessa regulação mais rígida. E aí esse debate veio para o Brasil. A LGPD ela se inspirou muito no regulamento europeu. E a gente passa a ter uma segurança bem maior na exploração desses dados pessoais. E aí, para fechar, eu acho, esse arcabouço regulatório de dados pessoais, recentemente, acho que foi em fevereiro, né, que foi promulgada a Emenda Constitucional 115, que tornou a proteção de dados um direito fundamental. Então, agora a gente tem na Constituição brasileira dados pessoais como um direito fundamental, tal qual a privacidade ou a liberdade de expressão, e tantos outros. Então, agora, a gente tem uma proteção ainda maior a esses dados pessoais, e elas têm uma responsabilidade ainda maior também em relação à exploração desses dados pessoais, porque qualquer deslize, qualquer abuso desse direito, da exploração desses dados, pode ser questionada constitucionalmente, né? Então, para nós, foi uma mudança de nível, né? A gente subiu um quadradinho, nessa precisam ter um pouco mais de parcimônia no uso desses dados, assim, e adaptar bem melhor esse modelo de negócio que sempre foi exploratório. Continua sendo, na verdade. Só que agora a gente tem uma chance maior de brigar contra isso, né? Para quem está ouvindo Fora da Curva agora, a gente está fazendo Fora da Curva remotamente, enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico. E aí o Fora da Curva volta ao vivo às sextas-feiras, com reprise toda segunda e quarta. E você ainda pode participar. Mande sua pergunta pelo Twitter, @progforadacurva, @progforadacurva. Na bancada, a gente tem a presidenta do Instituto DIF, IPREC,
Raquel Saraiva. Estávamos também com a querida mestre em Ciências da Comunicação, ativista pelo direito à comunicação também, que é também docente, a Ana Mielke, mas teve problemas com a conexão, infelizmente ela não conseguiu voltar. E aí, Raquel, para o ouvinte que estava sintonizado, para internauta, essa questão da proteção de dados é muito importante, né? A gente se sente, às vezes, à mercê dessas empresas, porque a gente entrou num site para ver um conteúdo, acaba que a gente recebe 10, 15 de publicidade de produtos relativos àquele. Às vezes, tem gente que conta assim, um absurdo, eu estava falando, eu não estava nem navegando, eu estava falando, de repente começaram a aparecer várias campanhas para eu comprar coisas na internet, né? E aí está complicado isso. Então, o que a Raquel está trazendo é que a gente tem um pouco mais de segurança, no sentido de não ser tão assaltado por essa publicidade abusiva. Então, eu queria até saber se a Ana Mielke está aí, ainda no Skype, porque ela caiu, ela voltou, e ela pode falar, inclusive, sem aparecer a imagem dela. Ana Mielke, se você estiver aqui, aí eu quero que você continue falando. Se você puder entrar, fique à vontade. Se você estiver ouvindo a gente, por favor, pode continuar. Sem a imagem mesmo, a gente quer ouvir você. E aí, Ana? Eu acho que ela não está conseguindo nem ouvir a gente. Caiu de novo. Infelizmente, está difícil, né, a conexão. Então, essa plataforma Google, ela diz que o projeto de lei pode tornar, inclusive, mais difícil que esses veículos alcancem os seus internautas, produtos e serviços menos úteis e seguros, e que pode favorecer, inclusive, a desinformação, a uma proliferação de notícias falsas, a uma desordem informativa. Raquel, como você percebe esses argumentos? Porque o projeto é exatamente para coibir a proliferação de notícias falsas, sobretudo no ano eleitoral, quando a gente sabe que no Brasil, sobretudo o WhatsApp e outros aplicativos têm sido usados com esse fim, de desinformar a população no ano eleitoral, fazer campanha de determinados candidatos, depreciativa a outros candidatos e, inclusive, com vídeos, notícias falsas e campanhas difamatórias voltadas a atingir a credibilidade e a reputação. Como é que você percebe esse argumento das empresas dizendo que o PL pode favorecer, se ele for aprovado, a ampliar a desinformação? O PL que é para impedir a desinformação. Esse é um dos argumentos assim que elas estão usando por causa de alguns dispositivos específicos, né, do projeto. Eu acho que tem muito... a crítica vai muito, principalmente em relação aos dispositivos de transparência, porque falam muito sobre como esses sistemas funcionam, né? O Google é uma ferramenta de busca, e aí eles possivelmente vão precisar dizer como é que uma notícia é ranqueada acima de outra, né? Quando a gente vai fazer uma busca sobre qualquer coisa, e aí tem o resultado de busca dá alguns resultados, assim, uma lista, né, de resultados. Essa lista ela tem uma razão de ser, né? O algoritmo do Google constrói essa lista de acordo com os termos que a gente pesquisou e com os nossos interesses, porque, afinal de contas, a gente está ali conectado o tempo inteiro e ele vai aprendendo um pouco sobre nós, usando dados para aprender um pouco sobre nós. E o resultado de busca, se a gente fizer a mesma busca, eu e você, o resultado, a ordem,
vai ser diferente, né? Porque possivelmente a gente tem interesses em comum, mas a gente vai ter vários outros diferentes. E aí, alguns dispositivos do PL dizem que ela tem que explicar por que o resultado de busca sai dessa forma, né? Assim, quais são o que é que o algoritmo leva em consideração para que o resultado de busca seja aquele e não outro. Além disso, tem um dispositivo muito polêmico, que é o da remuneração de jornalistas, que é o artigo 38, né? Uma modificação importante, mas ainda tem um problema, e assim, é um problema para a gente também. Nesse ponto, a gente tem a mesma opinião das plataformas, mas o que a gente entende é que o conteúdo jornalístico, porque ele não necessariamente vai para o jornalista que redigiu aquela notícia, ele pode ir para o veículo, né? O veículo que publicou. Esse é um debate que deveria ser muito melhor, mais bem feito, mais aprofundado, porque ele mexe em estruturas da construção do jornalismo mesmo, assim, né? Eu não sou jornalista, acho que você entende um pouco melhor do que isso, do que eu sobre isso. Mas, assim, existe um risco, inclusive, dessas negociações entre as plataformas e os veículos excluírem, por exemplo, veículos de mídia alternativa. Os que têm menos alcance do que a mídia comercial, né? E isso é uma preocupação. Essa questão da remuneração, ela não ir para o jornalista em si, né? Porque o texto, em nenhum momento, fala que o jornalista vai ser remunerado. Então, a gente tem uma briga também aí da categoria do jornalista com os seus empregadores, né? Então, acho que tem questões sindicais também aí que são importantes e são delicadas. Por isso que a gente entende que esse dispositivo ele não devia estar nesse projeto, porque não, assim, é um assunto muito, muito amplo. A gente tem um exemplo de uma regulação, mas que demorou muito tempo, levou muitos debates, e assim, debates diferentes, né? Porque a gente sabe que existem muitos interesses envolvidos nisso também. Então, acho que conectando isso com por que o Google, por exemplo, diz que esse projeto pode disseminar mais desinformação, é um pouco sobre isso também, porque o dispositivo fala, inclusive, em conteúdo jornalístico, mas do que é conteúdo jornalístico. A gente não sabe o que é conteúdo jornalístico. E existem vários blogueiros, né, que têm disseminado desinformação por aí. Isso é conteúdo jornalístico também? Se for, eles vão ser remunerados por disseminar desinformação. E aí a gente tem um problema muito grande. Então, esse artigo 38 é um dos que a gente defende que não devia estar no projeto de jeito nenhum, porque existe toda essa complexidade de debate que precisa ser feito. Mas é assim, Raquel, uma questão também que a gente traz aqui é que os meios de comunicação comercial estão em intensa campanha para melhorar sua reputação e jogar a responsabilidade sobre notícias falsas para blogueiros independentes, comunicadores de mídias radicais, mídias que são das redes sociais, até aqueles comunicadores de rádios comunitárias e grupos comunitários de comunicação, né? Que muitas vezes são esses que desmentem as fake news que os grupos de mídia tradicional proliferam, né? Divulgam. Como é que você vê isso? Porque a própria mídia comercial também reproduz, e isso é histórico, ninguém pode negar que isso acontece no Brasil, a mídia comercial também reproduz notícia falsa, desinforma, informa de acordo com seus interesses comerciais e não de acordo com o interesse público. Como é que você percebe isso, né, nesse campo da desinformação?
Tem também a categoria das agências de checagem de fatos, né? Que acho que são agências. A gente teve até a oportunidade de conversar com elas também durante esse tempo todo de tramitação, e são agências que no Brasil elas são agências pequenas, mas elas fazem todo esse trabalho de desmentir o que vem sendo dito na esfera pública, seja pela imprensa, desmentir e de fazer essa checagem, né, de fatos, se são verdadeiros, se são falsos, se foi exagerado, se não foi. Então, é outra categoria que também devia estar inserida também nesse debate, né? Mas sim, existe, e a mídia corporativa, né, a mídia comercial, ela vem sendo uma grande defensora justamente desse artigo 38. E a intenção, eu creio que seja justamente essa, assim, é recuperar a sua imagem e tentar, porque elas dizem que as plataformas elas ganham muito dinheiro com anúncios e ganham muito dinheiro com o conteúdo que elas produzem, né, com o conteúdo que a mídia comercial produz e é reproduzida nessas plataformas. E aí elas estão querendo ter... Existe um interesse comercial também. E essa remuneração pelos links que são divulgados, que são... que estão o tempo inteiro dentro dessas plataformas. Então, assim, elas não são boazinhas e não estão... elas também estão defendendo seu interesse comercial. E elas defendem com unhas e... Enfim, a gente vai... Até a aprovação desse projeto ainda vai ter uma boa discussão em relação a isso também. É por isso que a mídia comercial, a nossa transmissão, é tão interessada nesses processos de checagem, né? De dizer que faz checagem, que tem utilizado o combate a fake news, etc., porque também tem um interesse comercial em torno desses valores aí, desses recursos. Mas a gente tem um comentário aqui que também, muitas vezes, as plataformas se esquivam de certa regulação porque elas dizem que são de entretenimento, né? E não veículos de notícias. O que você tem a dizer sobre isso? Lembrando que muitas pessoas hoje, elas se informam através das mídias sociais, né? As mídias sociais, elas viraram meio que quase que um veículo mesmo, né? Porque acho que, por exemplo, a gente no Twitter e compartilhando compartilhando as notícias, compartilhando até bastidores, né? Notícias, informações em off que eles escutam e enfim... tem uma presença muito forte de jornalistas, eu mesmo acompanho vários no Twitter, que não são necessariamente os veículos, né? São os jornalistas em si, em essas apurações. A gente não pode dizer que essas plataformas mídia, assim, no sentido de produção de conteúdo, elas usam conteúdo, de fato. Que circula nessas plataformas é produzido por nós. E eu acho que elas deixaram de ser plataformas de entretenimento há muito tempo também. A gente não vê... o próprio YouTube, que é uma plataforma de vídeos, né, que poderia ser um pouco mais... se aproximar um pouco mais dessa coisa há muito tempo, porque existem podcasts que são transmitidos pelo YouTube, existem programas jornalísticos, né, entrevistas e tal, que são transmitidas. A gente está sendo transmitido pelo YouTube, é um programa jornalístico. Então, elas deixaram de ser plataformas puramente de entretenimento. Elas podem ter sido criadas com essa intenção, mas aí já deixou de ser, assim. Até o próprio Instagram, que é uma rede um pouco mais... né, que a gente publicava fotos de família, agora todo mundo tem um perfil profissional no Instagram.
Então, já não é mais entretenimento há muito tempo. E essa evolução acontece naturalmente, porque quem faz o uso das plataformas são os usuários, não é a empresa, ela meio que não tem como controlar todo o uso que é feito da plataforma. Por isso também que existem usos ilegítimos e tal, em determinadas plataformas. Mas porque elas não podem, não têm 100% de controle sobre o uso que a gente faz delas. Então, essa mudança é natural de acontecer. Mas, na minha opinião, elas deixaram de ser plataformas de entretenimento há muito tempo já. Ô, Raquel, a gente está terminando, mas eu queria só perguntar a você se essa é uma aposta do Tribunal Superior Eleitoral, a aprovação do PL, né? É uma aposta para diminuir o impacto de fake news nas próximas eleições. Agora, eu queria saber, isso vai passar pela aprovação na Câmara, no Senado, ainda vai ter que ser sancionado pela Presidência da República, e a própria presidência disse que vai vetar, que vai ler, enfim. Vocês acham que vai dar tempo de aprovar esse projeto? Rapidamente, porque a gente também tem que terminar o programa, infelizmente. Tá bom. Então, vai ser aprovado na Câmara em breve, eu creio que já na próxima semana ou daqui a 15 dias no máximo, assim. Depois vai voltar para o Senado, porque como foi modificado, e aí no Senado a expectativa é que seja aprovado também, porque já tá havendo uma conversa também entre deputados e senadores para que esse texto não seja modificado no Senado. E aí depois vai para a sanção da Presidência da República. E aí o presidente da República ele tem realmente um choque com alguns determinados artigos desse projeto. É possível que alguns sejam vetados. Eu não acredito que ele vete o projeto inteiro. E aí depois esse veto ele pode ser derrubado pelo Congresso Nacional também. Isso pode voltar. Então isso pode ser realmente um processo demorado. Se não for concluído, né, até a derrubada dos vetos, se não for concluído até o meio do ano, acho que não vai dar tempo mais de se aplicar. E aí, no caso, a gente vai ter um problema sério, né? Mas eu também acho que a resolução do TSE já dá conta um pouco dessa amarração, assim, principalmente no uso de plataformas de mensageria privada para disseminação de desinformação. Então, já tem a gente viu naquele imbróglio do Telegram também, o próprio Telegram já assinou um termo de ajustamento de conduta, que eu não sei se é exatamente esse o termo, mas assinou uma cooperação com o TSE. Então, eu acho que a gente vai ter eu espero que a regulação do TSE já dê conta desses processos na eleição desse ano. É importante, né? A gente reforçar isso, sabe, Raquel? Porque a gente vivenciou uma verdadeira enxurrada de notícias falsas em 2018. Jornalistas como Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, foram perseguidas porque desvendaram esse emaranhado de informações falsas, essa verdadeira máquina, né? A máquina que ela classifica como máquina do ódio, de desinformação, e a gente teve sérios problemas por conta disso. Então, a gente agradece muito a tua participação no Fora da Curva. Infelizmente, a gente lamenta, Ana Miel, que não ter podido participar, porque, infelizmente, a conexão não estava boa, né? Uhum. E aí, esse é um outro problema. A gente paga caro e tem uma conexão ruim, né? Sim, nós, usuários e usuárias da internet, isso é um tema para outro Fora da Curva, mas essa edição teve produção de Patrícia Paixão e a minha produção Ana Veloso, que somos professoras do Departamento de Comunicação da UFPE. A gente tem a equipe de redes, comandada pela professora, assim, a coordenação de Catarina Polônio, que é coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, e Marco da Lata, pela Universitária FM. Nas redes sociais, a gente tem também a cobertura, e na próxima sexta-feira a gente volta ao vivo pelas rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 kHz. Esperamos